um especialista consegue identificar, ou eu consigo identificar alguém, uma criança na minha casa que tem esse sintoma? Assim, por isso é importante a informação. Deixa eu aumentar um pouquinho, porque também tem na internet esses tais testezinhos e tudo mais. Então Tem. Bicho, eu vejo como algo que pode ser muito prejudicial, mas que também tem um valor. Por quê? Para vocês terem noção, quando eu fui diagnosticado eu tinha uns 15 anos. Eu saí da escola pública sem nenhum diagnóstico, reprovando pra cara. O pior aluno da história. E aí eu fui pra particular. Tive a sorte de ir pra particular, porque foi lá que me deram o diagnóstico. E a diretora falou, olha, tem a possibilidade disso. Falou pra minha mãe. Ela começou a chorar, porque pensou que eu ia morrer. Não ainda, né? Por isso que eu falo que a informação é importante, sabe? Sim. Mas se levar pra intensidade da coisa, muito acessível, qualquer pessoa entra lá e tá. Diagnóstico. Vou comprar e acabou. Aí vira um problema gigantesco. Sim. O TDAH, assim como outras doenças, é importante o acompanhamento. Quanto mais cedo identificado, é melhor. Quanto mais cedo, melhor. Inclusive, na época que eu fui diagnosticado, foi mais ou menos na tua idade também. Ainda se chamava de DDA. Era déficit de atenção. E quanto mais cedo a gente descobre e começa a tratar, melhor. Porque quanto mais jovem a gente tem uma coisa chamada neuroplasticidade. Sim. Que é a transformação cerebral, tanto estrutural quanto cognitiva. E na criança isso é muito forte. Então ela é muito adaptável. Sim. Então, em alguns casos, quando a gente tem um diagnóstico muito cedo, a criança ela passa por um processo de psicoterapia, talvez um tratamento medicamentoso. Essa neuroplasticidade dela ajuda ela a quase mitigar completamente os danos do TDAH. Existe reverter o TDAH? Não. Então, existem medicamentos para TDAH? reverter? Não, para TDAH existe Tem. medicamento. Agora, só um detalhe sobre isso. Indo pro ambiente da vivência, das experiências, por que é importante descobrir quando é mais jovem? Imagina tu, a criança, adolescente, aquele cenário, onde você vai ter que comprovar, participar de uma tribo, e é algo que o TDAH sofre muito. Um deslocamento, a família chega, pô, esse bicho não gosta de estudar, é burro, preguiçoso. Imagina os traumas que são construídos nessa época se não se descobre isso. Aí vira um adulto quebrado. Sim. Cheio de problemas que talvez ele não tivesse se tivesse visto Uma antes. característica muito forte dentro do adulto com TDAH é a baixa autoestima, inclusive. Porque ele vem crescendo dentro desses rótulos, sendo visto como burro, como idiota. Uma dificuldade com habilidades sociais. E aí o cara pensa que ele hoje, eu acho que com a gama de informações que a gente tem hoje, me leva a crer que antigamente muita gente sofria e teve problemas na vida porque não existia um diagnóstico. Não existia esse acompanhamento, diagnóstico, a informação. Tipo a gente. Pra você ter noção, a gente fez uma live falando sobre a experiência pessoal de cada um. E quando você vai falar da vida, passa um filme. Acho que os três chegaram a chorar, porque é um negócio muito sério. E principalmente aquela fase da adolescência. Irmão, pra mim, existe uma divisão. Adulto. Existe adulto ruim. Existe adolescente ruim, criança ruim também. Mas a criança e o adolescente, qualquer diferença, bicho, eles vão segregar. Sim. Se eu era mais alto, segregado. Se você sofre naquela fase ali, é muito difícil. Por isso que é muito importante a gente perceber, até para se entender, pô. Entendo, faz sentido total. E aí você falou sobre a questão do bullying, né? Quando você fala que segregar é a questão do bullying. Essa galera do TDAH sofre muito bullying, escola, né? Falando criança, adolescente, sofre. Mas hoje já existe algum tipo de, eu sei que é aí que foge um pouco da área de vocês, mas algum tipo de acompanhamento para essas crianças especificamente existe? Sim. Em teoria, a gente deveria sofrer, né, mais bullying. Sim. Só que o bullying não é predominantemente construído porque você vê alguém com diferença e você vai lá cutucar o cara. Sim. Então é fácil dizer que muita gente com TDAH também fez bullying. Sim. Principalmente a galera ali da hiperatividade, que normalmente são mais atentados e tal, provavelmente fizeram bullying. Sim. Não é condição específica. Para de olhar pra mim com essa cara. Não é condição específica, não. Eu sofri e fiz bullying. Sim. Passei pelos dois espectros. Hoje eu acho que... É porque também na época da gente o nome não era nem bullying, né? Qual era o nome já? Nem tinha um nome, né? Vivências do adolescente. Suar com a cara de... é aluguel. Alugar um triplex, né? Exatamente. Salvador é isso aí. Vixe, alugou um triplex na cabeça do cara. Era quem passava um dia pegando no pé dele. Hoje, não só ele, claro que o bullying existe, eu não tô fazendo, né? Não juízo de valor, não, mas... Você vê como era invisível, né? A gente sofria isso aí, não tinha nem nome do que a gente sofria, só porrada mesmo. Mas tu acha que depois que deram um nome pra isso, as pessoas começaram a sofrer mais por causa disso? Isso aí trouxe a Lacan, né? Toda vez que a gente traz algo para gramática, a gente está construindo um corpo simbólico. Isso aí é mais fácil estudar aquilo que a gente consegue ver. Sim. Então, se a gente bota o nome do fenômeno,
a gente Entendi. consegue criar uma metodologia de estudo por trás desse fenômeno. Hoje o seu público infantil, seus pacientes, né? O público que eu falo, seus Não, pacientes. eu não atendo infantil. Você não atende infantil, você Não. atende infantil, nem os dois atendem infantil. Então a pergunta tanto faz. Mas diga, que a gente... Mas eu ia perguntar se hoje o que vocês recebem no consultório, a maior parte do público é infantil, é pré-adolescente ou adolescente? Porque, pelo que a gente ouve falar, eu não entendo absolutamente nada disso, mas que o número de crianças com TDAH parece que cresceu muito. Isso é uma verdade? É Não como sei. tu estava falando, eu não concordo com a ideia de que cresceu. Ficou evidente. Não tinha diagnóstico, né? Tu, sei lá, tu quis comprar um carro, Sim. aí pô, eu quero um Celta. Inclusive é um péssimo carro. Aí tu lá no LX e aconteceu de aparecer Celta pra caramba na rua. Sim. Ficou em evidência pra você, você tava vendo mais. Sim, entendi. E é muito importante, pô, porque realmente, quando você não dá significado, falando de forma mais simples, que ele citou lá, Claro. que é o nome mais complicado da psicologia, Sim. é muito do nomear. Porque quando eu sei, e rola muito isso, bicho, quando a pessoa é diagnosticada, principalmente na fase adulta, e aí vai ver os sintomas, vai ver a experiência, é como um quebra-cabeça que vai encaixando. Eu falo, caramba, então era isso, era aquilo. Sim, a pessoa passa a se entender, Encontra o que nome, entendi. Então não era só preguiçoso, então não era, não sabia chegar nas... Não, é isso. Tinha toda uma construção e com a identificação ele pode se sentir melhor.